Alô amigos, alô amigas. Apesar de por enquanto os bolsonaristas estejam dominando a internet, as redes sociais, eu disse, por enquanto. E fazem em algumas circunstâncias, algumas aglomerações, alguns movimentos, mas nada assustador, eu digo. Existem também, por outro lado, pessoas formadoras de opinião, pessoas que têm uma força muito grande entre a população, né, a população brasileira em geral, e que estão do lado correto, estão lutando contra esses movimentos chamados de ultradireita, de extrema-direita, que muitas vezes pregam a violência, a supremacia das suas ideias. Tem uma pessoa que acabou de sair da Globo, o jornalista Chico Pinheiro, que ele disse que vai cuidar para que esse pessoal não seja prevalente, não prevaleçam nas eleições de 2022. Horas depois de oficializar a saída da Globo, após 32 anos na emissora, o jornalista Chico Pinheiro afirmou que não vai se envolver com candidaturas diretamente, né, com pessoas diretamente, pelo menos no primeiro turno. Isso ele deixou claro. Mas pretende usar a arma da caneta, né, e da voz para lutar pela civilização e contra a barbárie. A barbárie, segundo ele, que está sendo implementada, né, pelo atual governo federal. Ele disse: estou aqui para lutar contra isso. Aí ele abre aspas para ele. Se precisar me envolver com alguma bandeira para lutar com a arma da caneta pela civilização e contra a barbárie, estou aqui. Porque eu não estou a serviço de candidatos, mas da democracia. Na minha opinião, o golpe está sendo dado, mas se não é com tanques nas ruas, e sim com a desmoralização das instituições, disse o jornalista Chico Pinheiro em entrevista, né, a jornalista Cristina, que é colunista da Folha de São Paulo. Né? Na noite de sexta-feira, da última sexta-feira, 29 de abril, o Chico Pinheiro participou de um jantar na casa do cantor Caetano Veloso, onde estava presente, né, o líder do Movimento Sem Terra, João Paulo Rodrigues, e também estava presente a cantora Daniela Mercury, que é uma das principais articuladoras da candidatura do ex-presidente Lula no meio artístico. Né? Voltando agora para a entrevista que o Chico Pinheiro concedeu à Folha de São Paulo, ele comentou sobre o áudio vazado em 2018, em que mostra indignação com a prisão do Lula. O caso fez com que o diretor-geral de jornalismo, Ali Kamel, divulgasse um comunicado advertindo os jornalistas da Globo a não se pronunciarem politicamente. Desde 2018, aquele episódio da prisão do ex-presidente Lula para não concorrer à presidência da República, e muitas pessoas viram naquele momento algo anormal, né? Algo que estava tolhendo a oportunidade de um cidadão disputar a eleição de 2018. E foi exatamente o que ocorreu, né? De lá para cá, as circunstâncias têm demonstrado que a gente e as pessoas que estavam contestando aqueles episódios estavam corretas, né? E inclusive foi parar na ONU, né? Uma decisão
recentemente, nesta semana, inclusive, na semana passada, né, melhor dizendo, em que foi determinado, né, foi apurado e foi concluído de que esses processos envolvendo o ex-presidente Lula foram geridos de forma totalmente enviesada, né, totalmente não indo para os preceitos da justiça, né, que a justiça é cega, não vê nenhum lado nem outro, mas no caso específico do julgamento do ex-presidente Lula, tinha um lado, o juiz, né, e os procuradores, as pessoas envolvidas, principalmente o julgador, tinha um lado, já tinha um pré-julgamento. Então, e o Chico Pinheiro naquela época ele falou, né, e com razão, né, os fatos agora demonstram que ele tinha razão, e vazou o áudio lá e o diretor de jornalismo da Globo levou a reprimenda, né, aos jornalistas, né, e aquele aviso, né, que foi dado. Então, agora voltando ao presente, ao que o Chico Pinheiro estava falando, abre aspas para ele. Às vezes eu causava susto, digamos, cheguei a chamar de golpe, Bom Dia Brasil, ele falando, né? Cheguei a chamar de golpe no Bom Dia Brasil a comissão formada para o processo do impeachment da Dilma, que era liderada por Eduardo Cunha, deputado cassado pouco depois do impeachment da Dilma, né? Quando a Dilma foi cassada, logo depois o indivíduo, a pessoa que deu vazão ao processo de impeachment lá na Câmara dos Deputados, também foi cassado. Aí continua o Chico Pinheiro. Eu disse textualmente, não vejo nenhuma autoridade moral nessa comissão de Eduardo Cunha. Todos os envolvidos estão com suspeitas de corrupção. Como eles querem ter autoridade para caçar uma presidenta democraticamente eleita? Isso é golpe. Ninguém aí tem autoridade moral para isso, disse ele, né? Ao final, o jornalista sinalizou, né, mais uma vez que entrará na campanha eleitoral deste ano de 2022. Ele fala, é uma defesa em nome das instituições, não de fulano ou beltrano. É a defesa da civilização contra a barbárie, disse ele mais uma vez. Então, meus amigos e minhas amigas, pessoas como o Chico Pinheiro, que tem uma credibilidade enorme no meio jornalístico e na sociedade em geral, que vai entrar de cabeça, como ele afirmou, nessa campanha contra a barbárie que está tentando se perpetuar, né? Contra a força do medo, né? Que está impondo medo à população, né? Contra essas coisas horríveis e essa ideia maluca de que as pessoas devem ser individual, né? Não interessa como sejam, e que os mais fracos, aqueles que não têm força para sustentar, que se ferrem, desculpe o palavreado, mas essa ideia mais primária que esse pessoal tem, né? Esse liberalismo barato, que eles pregam exatamente isso. Quem tem força vai em frente, vá, siga e tal, que é a ideia do individualismo. Aquelas pessoas mais fracas são deixadas no meio do caminho, né? Essa é a ideia mais forte que está embutida nessas pessoas que seguem o Bolsonaro. Além disso, são ideias do século XVIII, do século XVII, né? Ideias medievais. Isso não tem cabimento. Além do mais, eles querem armar a população para quê? Para aumentar mais o número de mortes entre a população em geral, né?
A grande quantidade de mortes que existe no nosso país, é claro, né, que vem do banditismo e tal, a boa parte ocorre entre os próprios bandidos. Mas, na população em geral, no dia a dia, né, eu digo aquele lá que no trânsito, que bateu, ou teve alguma fechada e tal, no boteco, né? Esse tipo, passional também, né? Esse tipo de violência, com a disseminação forte que esse grupo que está no poder atualmente quer disseminar o uso de armas, vai elevar muito a quantidade de mortes, em caso que haveria só um bate-boca, uma briga e tal, de fatos e tal. Isso pode levar aí muito a quantidade de pessoas que podem morrer por essas ideias fascistas de levarem as pessoas a usarem armas, a terem arma em casa e muitas vezes até andar no carro com arma e tal. Então isso é um perigo. Essas ideias malucas dele de defender a família e tal, isso é só a metade, porque muitas dessas armas de família e tal serão roubadas, né, em assaltos, e muitas delas poderão servir para crimes passionais, de vingança, de raiva, de ódio. A pessoa tem um momento lá de fúria, de raiva, ou é xingado, ou é isso, ou é aquilo, a pessoa vai lá, tem a arma, pega a arma e mata. Tá? Não vai servir para o seu objetivo principal, que é defender a família de bandido, não vai ser isso. Então, essas ideias de pessoas como o Chico Pinheiro e muitas outras, milhares e milhares de outras pessoas, devem lutar contra isso e muitas outras coisas que são extremamente nocivas para a nossa sociedade. Vamos lutar para tirar esse governo em 2022, né? Para que em 2023 o Brasil esteja livre dessas ideias fajutas, né? E que possamos caminharmos juntos para um novo Brasil, para prosperidade e paz na nossa nação. É isso, meus amigos. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, o que você acha disso, né? Pode deixar o que você acha mais pertinente e também não se esqueça de se inscrever no canal. Estou aguardando. Um abraço e até mais.